Bom dia a todos. Prosseguindo nosso estudo nessa época complicada, né? Época de lockdown, época de quarentena, né? Todos tendo que se adaptar. Eu, particularmente, estou tendo, né, muita dificuldade em encontrar um meio de atingir vocês e de a gente poder trocar ideias. Mas vamos seguindo, pessoal, vamos se adaptando a essa nossa época. Bom, pessoal, nós estamos estudando química orgânica. Dentro do estudo de química orgânica, a gente começou estudando os hidrocarbonetos, ok? Nos hidrocarbonetos, a gente estudou classificação de hidrocarbonetos, classificação dos carbonos da cadeia, nomenclatura, dar nome lá para aqueles hidrocarbonetos, e também, através do nome, achar as fórmulas moleculares e a fórmula estrutural. Tudo bem? Então, nós seguimos agora o estudo, finalizando hidrocarbonetos, com as propriedades físicas de hidrocarbonetos. Vamos ver se vocês lembram lá o que são as propriedades físicas. Propriedades físicas são propriedades específicas das substâncias, né? Algumas de importância para o estudo do seu comportamento. Então, quais são essas propriedades físicas? Ponto de fusão, ebulição e solubilidade. E é isso, às vezes, que algumas questões de vestibular vêm trabalhar com vocês, porque ela pega outros assuntos. Ela faz, né, faz um link assim com assuntos como geometria molecular, como forças intermoleculares, e é isso que a gente verá nessa nossa aula de hoje. Tudo bem? Bom, pessoal, seguindo aqui. Então, propriedades físicas, né, são as propriedades específicas das substâncias. O que nós vamos estudar hoje são o ponto de fusão, ebulição e a solubilidade dos hidrocarbonetos. Vamos ver como que é o comportamento comparando aí algumas moléculas. Ok? Bom, lembrando, né, pessoal, solubilidade. Eu acho que não é uma imagem muito apropriada essa, mas eu só gostaria que vocês lembrassem que solubilidade é quando você coloca o soluto em um solvente. Aqui a gente tem 20 gramas do sal, do NaCl, do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Você está colocando em água. Quando você coloca 20 gramas desse sal em água, ele vai dispersar, ele vai dissolver, ok? Então, isso aí significa dizer que forma uma solução homogênea. O soluto é disperso no solvente, tá? Então, significa dizer que o sal de cozinha é solúvel em água, ok? Isso é uma substância inorgânica, né? Por isso que eu falei que não é apropriado esse slide, mas vocês vão entender. É só a gente pegar o conceito aí. Quando você coloca uma substância, né, em um solvente e ela não dissolve, aqui é o caso lá daquele assunto do segundo ano de solubilidade que a gente estudou, que tem corpo de fundo, etc. e tal, mas aqui, quando não dissolve, você tem duas fases, né? Então significa dizer que essa substância é uma substância insolúvel, ou seja, não dissolve no solvente. O solvente não consegue dispersar. Por hora, pessoal, eu gostaria que vocês lembrassem disso aqui. Substância polar dissolve substância polar. E substância apolar dissolve substância apolar. Ok? Então, por exemplo, a água vai dissolver o sal de cozinha. A água é polar, vai dissolver substâncias polares, como o metanol, o etanol, né, o álcool, enfim, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar vai dissolver substância apolar. Então, o querosene vai se dissolver na gasolina, o óleo diesel vai se dissolver no óleo de soja. São substâncias apolares, né, que se dissolvem em substâncias apolares. Rapidamente, porque o nosso tempo é curto, esse é um assunto do primeiro ano aqui, que a gente deve retomar.
Mas aqui a gente tem, por exemplo, pessoal, a molécula do ácido clorídrico. Percebam o seguinte, que a ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, pelo cloro ter maior eletronegatividade, ele vai atrair os elétrons para próximo ao seu campo. Atraindo os elétrons para próximo ao campo, ele vai ter um momento negativo. Então a gente pode representar, né, com um vetor indicando que os elétrons eles estarão, a nuvem eletrônica estará mais deslocada para o campo atômico do cloro. Ou seja, a parte do cloro é negativa, a parte do hidrogênio é positivo. Isso aqui na ligação covalente. Então a gente fala que o momento dipolo é um momento diferente de zero, porque tem um vetor resultante. Então essa molécula é uma molécula polar, forma um polo positivo e um polo negativo. No exemplo abaixo, me desculpe, no exemplo abaixo, a gente tem a molécula do CO2. Percebam o seguinte, que nós temos duplas ligações entre carbono e oxigênio, né? Na extremidade, o mais afastado possível, essas nuvens eletrônicas aqui do átomo central, do átomo de carbono. Então, o oxigênio ele vai ter um momento negativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Ah, professor, como que eu lembro da eletronegatividade? Lembre que a eletronegatividade na tabela periódica, ela aumenta assim, né? A gente tem a tabela periódica, você descarta os gases nobres e ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os três elementos mais eletronegativos são flúor, oxigênio e nitrogênio. Ok? Bom, então o oxigênio é um elemento bastante eletronegativo, ele vai atrair essa nuvem eletrônica, aqui vai ficar um momento negativo, aqui um momento positivo. Tudo bem, turma? Então eu vou ter os vetores aqui, ó, o vetor da nuvem eletrônica se dirigindo do átomo central de carbono para o oxigênio, e claro, do outro lado tem outro átomo de oxigênio, que tem dupla ligação, o oxigênio é mais eletronegativo, a gente vai ter um outro vetor. Só que o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Esses vetores, eles têm sentido, eles têm mesma intensidade, mesma força, só que sentidos opostos. Então esses vetores eles se anulam, tá? E esses vetores eles se anulando, aqui ó, esses vetores eles se anulando, eles têm um momento dipolo igual a zero. Se o momento dipolo de uma molécula, mesmo elas tendo ligações intramoleculares, aquelas ligações covalentes, né? Mesmo elas tendo ligações covalentes polares, esses vetores eles podem se anular, formando o quê? Formando uma molécula apolar. Então, relembrando, molécula, o que a gente tem que saber aqui, pessoal? Molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar vai dissolver molécula apolar. Não vai ocorrer mistura, não vai ocorrer, não é mistura, não vai, a mistura ela ocorre formando mistura heterogênea, mas não vai ocorrer dissolução quando misturar polar e apolar, é o caso do óleo e da água. Se eu misturo água e óleo, a água vai ficar embaixo, né? E o óleo vai ficar em cima, formando uma mistura heterogênea, uma mistura de duas fases. Tudo bem, turma? Então, seguindo. Para a gente continuar o nosso estudo, a gente deve lembrar também, já que a gente está estudando propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, a gente deve lembrar também daquelas alterações de estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição. Beleza, turma? Então aqui eu tenho os três estados físicos, tá? E a gente pegou o exemplo da água aqui, que é o exemplo mais comum. A água, ela, nesse caso, está no estado físico sólido, tá? Percebam, né,
que as moléculas de água têm alta coesão, elas estão muito unidas, muito juntas, então tem uma alta adesão, uma alta coesão no estado sólido, e no estado gasoso elas vão ter baixa coesão e grande repulsão. Mas o que faz com que essas moléculas elas fiquem unidas aqui, né? Uma às outras? E o que faz com que essas moléculas elas se separem? Elas ganhem uma atividade aí onde elas fiquem num espaço suficiente para não formar interações entre elas, tá? Percebam também que da esquerda para a direita está aumentando a repulsão das moléculas. Então aqui tem, no estado sólido, tem uma maior adesão, tá? E aqui no estado gasoso tem uma menor, não, deixa eu fazer diferente, vai ter uma maior repulsão. Maior repulsão. Ok, pessoal? Para acontecer esse caminho aqui, existem duas grandezas que vão agir nessas moléculas. A primeira grandeza é a temperatura. À medida que você fornece temperatura, vai aumentando o grau de agitação molecular, e ao aumentar o grau de agitação molecular, essas moléculas elas vão ganhando uma distância, elas vão ficando uma mais afastada da outra, até romper completamente essa força que existe entre as moléculas. Atenção, não confunda, né, com força entre os átomos, as ligações entre os átomos. É as ligações entre as moléculas. Então vamos analisar agora, né, o que são essas forças chamadas forças intermoleculares. Ó, tudo isso aí, turma, é assunto lá do primeiro ano ainda, ok? Então, quais são as forças intermoleculares? As forças intermoleculares são aquelas forças de atração entre as moléculas. Aqui a gente tem, ó, as ligações intermoleculares são mais fracas do que as ligações intramoleculares, ou que as ligações entre os átomos que constituem a molécula. Vejam vocês, aqui a gente tem um átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, e existe uma ligação aqui, ó, uma ligação entre esses átomos. Esse tipo de ligação é ligação intramolecular. Isso aqui é aquelas ligações covalente, ligação covalente dativa, né, que forma a ligação da molécula. Ok? Agora, eu vou fazer com outra cor aqui, vamos colocar de azul, mostrar para vocês que isso aqui é interação intermolecular, é entre as moléculas. Então, os átomos formam as moléculas, e as moléculas, esses átomos, eles vão se ligar entre si por ligações intramoleculares, ok? E as moléculas, então eu tenho essa molécula de água aqui, ó, vai se ligar com essa outra molécula de água, tá? Por esse tipo de ligação, a chamada ligação intermolecular. Então, nós vamos falar dessas forças intermoléculas. Nós não estamos falando dessa ligação aqui covalente, dessa ligação atômica. Tudo bem, pessoal? Bom, vejam aqui. O primeiro tipo de ligação é a chamada ligação dipolo-dipolo. Como que acontece essa ligação? A ligação dipolo-dipolo, né, ela vai ocorrer porque os átomos, né, eles têm, vai ocorrer aqui no caso da molécula da água. Nós temos, né, o hidrogênio e temos o oxigênio, tá? Dentro da molécula de água, dentro dessa molécula aqui, ó. Ok? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, o oxigênio sendo mais eletronegativo, ele vai ter um momento negativo. E o hidrogênio vai ter um momento positivo.
Então, o momento negativo de uma molécula vai sofrer a atração pelo momento positivo, aqui, ó, da outra molécula, que é o átomo de hidrogênio dessa molécula. Tudo bem?